Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje nós vamos abordar aqui a questão da importância, né, de você saber os seus traços de caráter e como isso pode, na verdade, esse saber pode refletir, às vezes, no seu tratamento, seja ele qual tratamento você estiver fazendo dentro das psicoterapias. Por que é importante tanto o paciente saber, quanto é importante o analista ou o terapeuta ter ciência desse saber, na verdade. Primeiro que quando você sabe, né, o conheça-te a ti mesmo, né, sempre voltando para essa tecla mais filosófica, o conheça-te a ti mesmo te dá um pouquinho mais de segurança e um pouquinho mais, né, de respaldo, na verdade, para aquilo que você quer buscar melhorar dentro daquilo que você já sabe sobre si. Óbvio, para quem nunca teve contato com traços, não sabe exatamente aquilo que tu é ou para qual traço tu pertence, vale maratonar o canal, vale olhar outros canais que estão falando sobre o tema. Na verdade, esse é um tema muito antigo já, desde o Reich, mas que nós aqui brasileiros conseguimos, de alguma maneira, sintetizar, simplificar e protocolar de um jeito que fica tanto mais didático para quem está aprendendo, né, quanto para quem está fazendo uso e para pacientes poderem se localizar na questão do seu próprio sintoma. E o que você faz com o sintoma, né? Na verdade, aí a questão é como saber os meus traços. Quando você descobre quais são os seus traços, você se aprofunda no assunto, você vai acabar entendendo que algumas características das suas dores têm a ver com as próprias características dos seus traços. E isso facilita tanto o processo de atendimento dos terapeutas, porque os terapeutas vão ter um subsídio muito mais palpável do que só, por exemplo, processos subjetivos, né, como a maioria das análises e a maioria do público que me pergunta sobre a diferença, né, de você saber e não saber e como isso implica, né, vamos colocar assim, né, eu já fui em terapeutas onde eu só conversava, falava e as pessoas não conseguem entender que às vezes a fala é um processo já da terapêutica e para muitos pacientes, o fato de você só ir num lugar falar e falar um pouco de você, falar as coisas que estão acontecendo, para eles não trazem tanto uma cadeia de significantes. Então, quando você pega um assunto e de alguma maneira começa a dar sentido, porque muitos pacientes eles reclamam exatamente disso. Olha, alguns pacientes que eu atendo vieram de outros atendimentos e dentro dos outros atendimentos, o que eles tinham? Eles tinham uma fala deles que às vezes voltava num eco de significação muito baixo no entendimento do paciente, que o paciente não conseguia entender, e falava assim, eu tô indo lá, falo, faz anos que eu tô indo lá falar, e a pessoa me fala uma ou duas, três palavras. Por quê? Porque dentro, por exemplo, se é uma teoria psicanalítica, dentro da psicanálise existe uma questão que é a questão de você, às vezes, se manter, né, como se você é uma pessoa muito freudiana, você se manter numa zona meio que de neutralidade. Mas, às vezes, o analista está numa zona de muita neutralidade, zero, né, onde processos empáticos, processos mesmo de devolução, dependendo do paciente que você tem, se você, por exemplo, é um analista que não sabe de traços, não quis se aprofundar nisso, porque você usa a psicanálise pura, né, aquela psicanálise que é muito mais da associação livre, que eu também é a psicanálise que eu uso, mas dentro dessa associação livre a gente pode ter pacientes aqui num nível de comprometimento que às vezes a gente perde de criar uma demanda aqui com esse paciente, porque a gente está muito na tequinê. E essa tequinê, às vezes, não ajuda o cliente a
criar aquela famosa transferência, onde você vai conseguir, através dessa transferência, criar um elo positivo e conseguir fazer com que esse paciente permaneça no atendimento até onde realmente for necessário para ele. E quando esse paciente, pelo menos, tem algum tipo, né, de devolutiva, vamos colocar assim, saindo um pouco desse campo de neutralidade, e ele tem um pouco de devolutiva quanto aquilo que lhe pertence como sintoma, e que esse sintoma tem a ver muito com as suas características mesmo de formação de traços, né, de caráter, isso acaba facilitando tanto o entendimento dele e começa a fazer ponte um pouco com por que eu tô aqui, entendeu? Que às vezes eles ficam anos buscando esse por que eu tô aqui, o que eu tenho, e um analista tá lá naquela posição, né, estátua, neutralidade, e esse cliente tá aqui precisando às vezes de uma interação, principalmente se ele tiver uma oralidade muito alta, se é um paciente que gosta muito de troca, né, então eu tô te pagando e você tá fazendo o que por mim? Se tem um psicopata alto, por exemplo, um rígido vai cobrar assim ele, para ele falar do seu defeito para um analista, ele tem que se sentir de alguma maneira implicado no processo de tratamento, por exemplo. Por que alguns pacientes que têm alto potencial intelectual, que têm alto potencial de realmente conseguir adentrar nessa demanda e conseguir permanecer no tratamento, acabam desistindo? Porque às vezes o cara que tinha muita rigidez e o cara que tinha uma autocobrança muito grande, porque tinha um masoquismo alto também, mas tinha um psicopata alto também que não sentiu a troca. E eu tenho aqui, por exemplo, uma rigidez que vai fazer competição com esse analista. E quando eu estou competindo com o analista, com o terapeuta, com o psicólogo, com o psiquiatra, não importa que vocês podem colocar a figura que estiver fazendo esse atendimento, quando eu tenho aqui um nível de competição e eu sei dos traços do meu paciente, óbvio que eu vou saber que aquele meu paciente está passando por um processo de dor do traço dele, e aquela dor que está implicando nele na questão mais da rigidez vai fazer frente com o saber do analista. E nesse momento, qual que é a pegada aqui? É o analista, ele ter ciência, né? Porque o analista, todo psicanalista e todo terapeuta, né, a priori, deve estar em análise ou passar por supervisão, ou tudo junto, né? Análise e supervisão, que é a tríade psicanalítica de todos os atendimentos, né? O básico é o atendimento pessoal, a supervisão, para depois o atendimento do paciente, né? Então, e toda essa questão de elaborar esse saber. Quando você tem ciência daquilo que você é dentro da sua própria análise como terapeuta, mas também como paciente de um outro terapeuta que já está ali fazendo uma escuta de você, nesse momento que você está atendendo o paciente, vai saber exatamente o que é dele e o que é seu. Mesmo, por exemplo, se você é um rígido atendendo outro rígido. Porque quando você é um rígido atendendo outro rígido, você acaba tendo ali alguns desgastes. Por quê? Porque ambos vão estar num processo de uma transferência muito massiva, a nível de sintoma mesmo, porque o meu sintoma pode bater com o sintoma do paciente, então o que é dele e o que é meu. Quando você tem ciência muito bem dos traços, nesse caso, você vai saber exatamente, o paciente está no sintoma tal, XY, muito parecido inclusive com os meus sintomas, muito parecido inclusive com o sintoma destes traços, que está fazendo frente com outros traços e está ali numa mistureba, vamos colocar assim, né, numa liquidificação de sintomas, tanto de um traço quanto de outro, trazendo uma manifestação peculiar, específica, tanto do traço, mas também singular tanto da pessoa. Por quê? Cada pessoa é singular. Porém, quando você tem aqui você tem uma nosografia
do seu saber aí de formação, vamos colocar assim, num saber psicanalítico, que vai estar trazendo um saber da psicopatologia, que vai estar trazendo um saber da psicologia, que vai estar trazendo um saber também de N questões da filosofia, são vários assuntos que a psicanálise estuda, mas essa é uma nosografia que a gente tem como saber básico, entendeu? Mas a questão do traço, que não deixa de ser um saber psicanalítico, porque ela vem do Reich, Alexander Lowen, e a gente aqui deu uma sintetizada no Brasil e fizemos aqui realmente o nosso, né? Nós pincelamos, né? Demos o nosso jeitinho brasileiro, e com isso criamos uma forma diferente, que realmente tem um empréstimo aí desses outros saberes, mas que acabou dando para a gente um tipo de ferramenta que coloca muito mais a gente em contato com aquilo que o sujeito é e precisa, numa coisa muito mais diagnóstica mesmo, uma coisa muito mais de anamnese. E essa primeira anamnese, que é realmente a análise anatômico-corporal, que é você fazer a análise desse corpo, né, que vai te ditar aí como que tá esse psicológico, porque dita mesmo, quando você sabe qual é o seu traço de caráter, a gente já sabe, né, você vai saber, se você não sabe, alguns tipos de manifestação que você tem sintomatológica, seja ela de dor e seja ela de procura, né? Por exemplo, de posições mais hedonísticas de prazer. Hedonística já é de prazer, né? Então, quando você tem ciência disso, fica muito mais fácil, tanto você como o paciente, a identificar que aquele momento que você está vivendo tem muito mais a ver com sintomas dos seus traços e o que buscar, por exemplo, quando você pode até saber seus traços, mas o que você vai fazer com isso, né? Eu sei que eu sou rígida e que eu tenho aqui uma psicopatia e que eu tenho aqui um masoquismo e que eu tenho aqui um pouco de oralidade e que também tem uma porcentagem mínima, mas também de esquizoidia. O que eu faço com todos esses sintomas, com todos esses traços e com os sintomas que esses traços vão me manifestar ali em algum tipo de momento da minha vida? O que eu faço com isso? Aí é onde entra a terapia nesse caso, gente. Assim, por que é importante a gente saber dos traços na terapia, no atendimento? Porque quando eu tenho ciência de quais traços tanto eu como analista tenho, né, e quanto o meu cliente tem, primeiro eu vou saber fazer aquela ponte, né, realmente de transferência, e a transferência ser uma coisa muito mais pura, né, porque eu vou saber muito mais clarificado, vamos colocar assim, o que é meu, e muito mais clarificado o que é o do outro. E quando o outro vem me trazer a dor dele, eu já vou ter feito ali tanto na triagem quanto na primeira anamnese, todas as questões dos traços, e esses, só de olhar, né, um analista que já treinou isso, só de olhar ele já sabe, entrou um paciente aqui, que ele é muito mais oral, com masoca, e vamos colocar assim, já tá fazendo toda aquela análise anatômico-corporal céfalo-caudal, eu já sei que aquela pessoa tem muito mais potencial ali, tem uma esquizoidia, tem um cabeção, de realmente ficar muito ali no mental, ficar muito ali no imaginário, e que ali, mesmo ele tendo uma certa oralidade com racionalidade, esses dois traços vão ficar ali numa briga de disputa, né, de posições, e que às vezes vai resultar aqui no porquê esse paciente está aqui no consultório, no porquê esse paciente está aqui nesse atendimento online, no porquê que esse paciente está aqui comigo nesse momento, porque ocorreu ali, né, no psiquismo desse sujeito, essas manifestações dos traços na dor, e ele não conseguiu de alguma maneira lidar, extravasou, ele não conseguiu de alguma maneira lidar com isso,
e isso está causando ali algum tipo de prejuízo, seja ele de ordem psíquica, né, vamos colocar assim, mais cognitiva, mas às vezes até mexendo com estruturas relacionais, estruturas sociais, de trabalho e coisa e tal, porque vai refletir em tudo na vida dessa pessoa. E no momento que nós, analistas, né, ou terapeutas, né, de uma forma geral, temos esse conhecimento dessa ferramenta, fica muito mais fácil você lidar tanto com o seu saber, que vai se interferir nisso, entendeu? Quanto essa coisa que o paciente vem, que ele não sabe o que ele está sentindo, o que é. E você praticamente só de olhar para o formato anatômico corporal dele, você automaticamente já sabe exatamente o que esse cara está passando. Isso de uma maneira, gente, num primeiro momento, né? Os traços deveria ser para todos, para todo tipo de formação na área da saúde, devia ser obrigatório, porque é uma forma de a gente já ter ali vamos colocar assim, como se fosse uma profilaxia, né? Porque é uma profilaxia no atendimento que vai ajudar, inclusive, a construir, né, um plano de atendimento específico para aquele sujeito que está entrando ali com aqueles sintomas e que ele vem com uma fala de que ele não sabe muito bem o que está acontecendo, ou ele traz como se ele já soubesse uma angústia inaugurada num lugar que às vezes não é esse lugar de pertencimento dele. Às vezes ele, por exemplo, está passando por uma questão, vamos colocar aqui, que ele tem ali muita oralidade, ele tem ali às vezes uma psicopatia, olha só, também duas, razão e racionalidade com emoção, às vezes deturpada, alterada, o cara tá no vitimismo, e ele se coloca nesse vitimismo, inclusive ele tá aqui no consultório sendo atendido porque ele tá vítima dele mesmo, ou vítima de uma situação, ou que ele se colocou de vítima, e agora ele tá num atendimento para poder se confirmar esse lado de vítima até para outras pessoas. E às vezes ele caiu ali de gaiato no sentido de vitimização com um ganho secundário, porém ele ganhou com isso quando ele está sendo atendido por um analista que sabe ver esse tipo de tem esse tipo de visão, porque ele vai colocar esse sujeito realmente num enfrentamento mesmo, né, numa lei de enfrentamento das suas próprias questões. Ele ali tá como vítima, às vezes o cara vence porque o marido, mãe, esposa, sei lá, emprego, obrigou, e o cara vem ali numa vitimização para confirmar, olha, eu tô deprimido, eu tô com isso e com aquilo, eu não sou ninguém, tá ali naquela posição de vítima, e você já tá olhando aquele formato anatômico corporal do cara, e você já sabe, tá. E aí a pessoa vai falando e você tá fazendo aquela análise, né, geral, e aí você já começa a colocar os pingos nos is, porque você já sabe com quem você tá falando. Você já sabe qual é a dor desse cara. Mesmo que ele tá ali como vítima, nesse momento ele vai ter que ser escutado como pertencente àquilo, né? Depois você vai colocando o paciente em contato com aquilo que ele é. No fundo, as pessoas, muitos terapeutas que eu já conversei, acabam falando assim, mas o paciente vai saber, aí ele vai querer se tratar sozinho. Não! Quando você tem posse de uma ciência, é como um médico quando fala, se você tem diabetes, se você não tomar a sua insulina aqui, caso você tenha uma diabetes que realmente tem uma necessidade, né, de tomar insulina, se você não tomar uma insulina aqui, os seus picos hiperglicêmicos vão fazer com que você daqui a pouco tenha uma necrose, vai perder, vai dar problema de circulação no seu pé, você vai ficar cego, o médico dá quais são os prognósticos caso o paciente não faça tratamento, caso o paciente, por exemplo, não se implique na própria questão diagnóstica daquilo que ele tem. E, se não fizer dieta, se não cortar açúcar, se você, não tiver seguir um protocolo relacionado àquela patologia, você vai ter um resultado X. A mesma coisa com os traços. Quando você tem contato com aquilo que você sabe sobre si e permite, né, para o sujeito, olha, a gente não é uma necessidade de rotulação, né? Porque, ai gente, desculpa um pouco o barulho, eu já tentei gravar várias vezes, final de semana foi terrível. Tanto que eu nem gravei no sábado, que foi muito barulho.
Quando você tem um pouco de ciência sobre, um pouco não, quando você tem essa ciência, esse saber, né, que a gente chama na psicanálise, que a gente fala assim, o analista é o cara do suposto saber. Não, o analista, ele tem que saber, entendeu? Ele pode ser suposto em algumas coisas, porque a gente não sabe de tudo, que a gente não é Deus. Mas, quando você está fazendo uma escuta analítica, que o paciente vem com X, com X sintoma, com uma reclamação, ou mesmo com qualquer tipo de manifestação que lhe trouxe ali para o atendimento, no momento que você tem esse olhar mais clínico, tem esse olhar voltado realmente para poder fazer essa anamnese, no momento que você já começa a fazer a anamnese, você já começa a ligar pontos da fala do paciente com aquilo que ele está passando. Entendeu? Óbvio que aqui não se perde nem um pouco da associação livre, que isso é muito interessante. Quando você vai fazer essa anamnese, se a pessoa te procura já com esse intuito, eu quero saber meus traços, beleza, você vai fazer e vai já presentear esse sujeito como, vamos colocar assim, como, tudo bem, uma certa rotulação, né? Olha, você tem mais desses traços, isso, você tá passando por isso. E você pode até antecipar uma fala, falando assim, olha, você tem, devido às suas características dos traços, provavelmente você passa por esse tipo de dor ou de questão. Entendeu? E isso se confirma claramente. E com isso, você, ao invés de você pensar que você está tirando a associação livre, que você está ali de volta ao Freud antigo, coercitivamente, botando a mão na cabeça do sujeito e pedindo para ele falar, não é nada disso. É justamente o contrário. Tá dando para o paciente um pouco desse suposto saber, para ele se apossar desse saber de alguma maneira, numa maneira educacional, inclusive, para que ele participe do processo de tratamento dele e busque junto com o analista, porque eles não têm experiência de buscar a saída do problema ou a saída da questão, ou melhorar os sintomas negativos que estão ali realmente fazendo frente com a sua qualidade de vida, fazendo frente às vezes com algo que realmente está fazendo muita diferença, às vezes num processo mesmo de socialização, de trabalho, de relacionamento, ou mesmo interno, que ele não entende por que ele está tão deprimido, por que ele está tão melancólico, quais são os tipos de alteração que ele está passando e que ele não entende. E aí, quando você tem ciência dos traços, que vai se acoplar, que aqui, ó, você pode fazer um coach só de traços, então você vai só falar para o paciente coisas muito de uma ordem mais da superficialidade, como a gente acaba vendo em outros canais, a gente acaba vendo em outros atendimentos, quando a pessoa é só coach, por exemplo, né? Ela vai só fazer o treinamento. E isso não deixa de ser importante também, porque se a pessoa vai fazer um coach, vai fazer um treinamento e reeducar, porque a pessoa já aprendeu a fazer essa anamnese, né, anatômico corporal dos traços, ela vai fazer um coach para lidar com as questões que estão ali realmente gritantes naquela pessoa, causando sintomas negativos. Para isso, o coach é excelente. Mas quando a gente pensa aqui numa questão mais de análise, numa coisa muito mais profunda no tratamento, que é para tratamento mesmo, tanto na psiquiatria, quanto na psicologia, quanto na psicopatologia, na própria psicanálise, a análise de traço, ela acaba facilitando esse processo de transferência. Porque a transferência ela fica muito mais viva, entendeu? No sentido de que às vezes o paciente está ali e você é um analista, por exemplo, meio lacaniano, e que você tem aquelas pontuações, tem aqueles cortes e tem aquela coisa de às vezes não estar falando, mas às vezes você perde um paciente porque o paciente precisa desses significantes que vai dar esse significado, inclusive ele está sentado ali conversando com você. E nesse momento que ele está sentado ali conversando com você, ele começa a entender as maluquices que ele já passou desde a infância, as maluquices que ele já passou desde, sei lá,
de que ele começou a se perceber ali numa certa insegurança por causa de uma rigidez, que ele começou a perceber ali quando ele começou a ter relacionamentos, né? Que até aquele momento, às vezes a pessoa nunca teve relacionamento, só tinha relacionamento com papai, mamãe e família. E de repente a pessoa cai num relacionamento amoroso e passa por dores que elas não entendem e pira e pensa coisas e quer fazer merda. E aí o paciente traz uma dor tão grande, uma angústia tão grande, coisas que ele não tinha contato. E aí quando você começa a dar um pouquinho de significado, sem ser só aquela coisa de associação livre, é interessante. E é o que eu acredito. Mas dentro de um processo de associação livre também tem uma cadeia de significantes e significados que às vezes quando a gente dá uma nomeada, põe o nome do pai ali, o pau na mesa, e mostra para o paciente, olha, você tá dentro desse perfil, tá acontecendo isso com você, para ele dar uma chama de uma luz, que inclusive eles ficam muito mais implicados no tratamento e no seu próprio melhoramento, porque ele sabe que a análise, no final, não vai só resultar numa ajuda, vamos colocar assim, egoisticamente, do ego da pessoa, de auto-melhoramento. Vai melhorar tudo na vida dessa pessoa, porque no final, quando ela tiver entendido, né, o porquê das coisas, o porquê da insegurança, né, porque a insegurança está muito relacionada à oralidade, entendeu? A um transtorno da oralidade também. E por que que essas coisas acontecem ali na vida? Por que que às vezes a pessoa deixou cair, por exemplo, num processo de repetição dentro de um transtorno alimentar, e aí você explica para a pessoa que ela está ali dentro de uma questão de moralidade, que tem que ser tratada e que tem que ser vista, mais aprofundada, e que traumas às vezes tem que ser e PTSDs que estão relacionados, né, TEPT, estão relacionados à questão daquela manifestação. E quando você porque quando a gente fala dos traços, muitos analistas falam assim, mas a gente vai estar falando como se a gente estivesse fazendo supervisão com o paciente. Nossa, eu já escutei isso. E não é uma supervisão com o paciente, entendeu? Na verdade, você tá dando um pouco para ele daquilo que você sabe sobre si, daquilo que você sabe sobre ele, e dando a possibilidade que ele cresça junto com você e não te desautorizando no seu saber. Inclusive, te colocando mais ainda numa posição de suposto saber, porque você vai estar agregando e você vai estar dando para ele aquilo que muitos pacientes vão buscar na terapia que eles não encontram. Que eles encontram aquele terapeuta que é um terapeuta totalmente ali, que fica muito na tecnê e que às vezes não entram num processo mesmo de tudo bem, né, que a gente tem essa questão da abreação, que às vezes essa abreação ela acaba sendo muito metrificada nesse sentido, e acaba o paciente tendo às vezes um vácuo como resposta, e às vezes esse vácuo faz com que crie ali aquela transferência negativa. E quando a gente dá para um sujeito uma linha, né, vamos colocar assim, de possibilidade de criar uma significação para aquilo que ele está sentindo, que ele não sabia o nome, que ele não sabia presentear, não é que a gente está tentando significar coisas e fazendo com que esse paciente crie vamos colocar assim, crie um mecanismo artificial de saber sobre si, muito pelo contrário, como se fosse ali uma hipnose, né, que você meio que num processo hipnótico, você faz os processos de sugestão. Nesse caso, não existe um processo de sugestão que vai implicar esse sujeito naquilo que o terapeuta está colocando ou viu, né, para poder tirar o cara, por exemplo, de uma TEPT, de um PTSD ou de um trauma, né, numa questão que às vezes ele está passando ali, ele é um rígido que às vezes passou pela síndrome de Otelo, por exemplo. E aí, como que eu tiro esse rígido da síndrome de Otelo? Eu primeiro, se esse rígido tiver ciência de que ele tem uma rigidez e de que essa rigidez faz frente com outros traços dele, por exemplo, de uma psicopatia alta, onde ele não sentiu que a troca estava favorável e que essa pessoa apunhalou ele pelas costas, e que, por exemplo, tem uma oralidade aqui também que vai dar soco na razão ali do raciocínio lógico
do esquizoide, por exemplo, ou mesmo da psicopatia, ou mesmo de qualquer outros tipos de traços que estão sendo misturados, o cara não entende isso. E no momento que o cara começa, assim, a participar desse processo construtivo de significantes sobre as suas próprias sintomatologias, ele passa, como em qualquer outro tratamento médico ou em qualquer outro tratamento da área da saúde, a se implicar naquilo que ele tem. Quando a gente fala, por exemplo, com um paciente, olha, você tem uma esquizofrenia, você tem uma esquizofrenia paranoide, você tem uma esquizofrenia, uma hebefrenia, que raramente hoje se tem, você tem isso. E quando a pessoa fala, ó, você tem uma bipolaridade, você tem uma necessidade de corrigir, por exemplo, neuroquimicamente o seu cérebro, por exemplo, com lítio. A sua psicopatologia, a sua patologia, né, vamos colocar assim, psiquiátrica, está relacionada com esse descontrole neuroquímico. Às vezes você está ali com uma esquizofrenia porque excesso de dopa, e quando tem excesso de dopa, a gente tem que sanar esse excesso de dopa, colocar o cara dentro de picos de limiar de dopa, que vai regular esse cérebro e tirar ele do sintoma da própria esquizofrenia. Os traços, eles entram exatamente como se fosse exatamente isso. Olha, você tem uma rigidez que te confere uma certa competitividade com seus psicanalistas, com seu analista, por isso que você troca de analista de um monte de vezes, porque você sempre está buscando alguém que você vai competir. E olha só, quando o terapeuta sabe dos traços dele, que já fez análise, está fazendo supervisão e análise com um analista competente, ele, quando recebe, por exemplo, uma paciente que é também uma rígida ou um rígido, ele vai saber exatamente que o paciente vai chegar num determinado momento que ele vai competir com o analista. E aqui tem toda uma questão de jogo de cintura, tem toda uma questão de escuta, e tem toda uma questão de saber sobre si primeiro, e no momento que você está sabendo sobre o outro, sobre os traços, sobre a personalidade, as psicopatologias que esse paciente já tem, que está acoplado aos traços, às vezes um borderline junto com uma rígida e uma psicopata, olha só, borderline junto com rígido e psicopata, vai dar ali o quê? Um cara que vai competir, um cara que vai ficar numa situação limítrofe, né? Que ora só vai fazer análise quando a corda já estiver no pescoço, quase que no limite de tirar todo o oxigênio. Então, olha só como é interessante quando você já sabe disso. Assim, eu tô com um paciente e aqui não vale coach, aqui não vale uma formação superficial, tá, gente? Mas aqui vale uma formação já, aqui quando você acopla os traços numa formação já mais aprofundada como a psicanálise, a psicopatologia e a própria psicologia, quando a pessoa que fez psicologia, uma pessoa que buscou pós-graduação, buscou se aprofundar em questões e que acoplou os traços também ao atendimento, essa que faz supervisão com psicanalista, que faz supervisão com pessoas que já têm mais experiência, que acoplou aos traços, quando ela vai receber um paciente, essa manutenção desse atendimento vai estar muito mais rica, porque vai estar lidando com coisas que a pessoa já tem a ciência sobre si, já tem a ciência sobre a ciência que estudou, mas isso vai ser um facilitador, inclusive, para quando você vai fazer lá seu caderninho, ou o seu... Quando você vai fazer seu caderninho, né, a gente vai que dar uma pausada aqui para o homem do gás. Quando você vai fazer seu caderninho, né, ou você vai fazer sua ficha de atendimento do paciente, onde você vai colocar lá dados do paciente, hoje, gente, tá muito barulho, onde você vai colocar lá dados do paciente, onde você vai fazer todo o histórico, né, de atendimento e trazendo todas as questões do paciente, facilita muito, porque assim, vai casar muito com aquilo que você já fez, né, de anamnese, e que você espera, né, desse traço trazer, mas além daqui,
vale a sua experiência como um terapeuta, entendeu? Vale a sua experiência já de escuta que você tem diagnóstica, psicopatológica, que daí vai estar acoplando e o que você pode fazer por esse sujeito em todos os âmbitos, inclusive o que você pode falar para esse paciente, porque no momento que você dá uma devolutiva para o paciente, ele também vai cavucar questões para poder estar situando ele nesse universo desse saber, fazendo um pouco desse exercício de automelhoramento. Mas nesse caso, sendo assistido por um analista que tem, sim, uma experiência tanto na escuta da dor, né, do discurso do sujeito, que vem aí com muitas questões, e que você vai saber lidar exatamente no processo mesmo de abreação, de catexia, ou mesmo, às vezes, em alguns casos, né, quando é na abreação, de catarse, né, porque às vezes eu tenho um paciente aqui que ele realmente é de situação limítrofe, se ele passa por questões muito mais sérias em outros departamentos, às vezes você vai ter que juntar tanto o saber dos traços com aquilo que o paciente já tem como doenças, vamos colocar assim, psiquiátricas pré-existentes. E isso faz todo um enriquecimento no comprometimento, inclusive, do paciente na análise. E para você aí que é paciente, fica muito mais fácil para você começar lidando com esses exercícios internos de como você funciona e por que você, em alguns momentos, tem aquela reação. Porque em alguns momentos, às vezes, lhe falta uma reação. Porque em alguns momentos, por exemplo, você vai para a caverna existencial da esquizoidia, você às vezes está num processo de que você precisaria de uma troca, né? Vamos colocar assim, dentro de um relacionamento, e você não tem a reciprocidade que você merece, e aí você se coloca numa posição de vítima. Ao invés de você se colocar, por exemplo, se você tem uma psicopatia alta, numa posição de liderar aquela situação e botar ali os pingos nos is, e às vezes até fazer com que o outro entenda que você funciona num modo de troca. Se não tem troca, não tem apetite, não tem continuidade. E às vezes isso você tem que sinalizar, né, no sentido de quando você conhece você mesmo, quando você está numa análise, quando você está fazendo aí o estudo dos traços, você começa a sintetizar coisas que antes na sua vida eram tidas como complicadas, bagunçadas e meio sem nexo, né, meio espalhadas, e que de vez em quando você era pego por um sentimento de insegurança e falava, mesmo sendo lindo e maravilhoso, você estava ali com ciúmes de alguém que às vezes era muito inferior, inclusive em todos os sentidos, social, físico, intelectual, e que não teria nem sentido você ter, por exemplo, aquele tipo de insegurança. E quando você começa a entender, você começa a falar assim, eu funciono assim. Ou o contrário, né? Quando você, por exemplo, tem um masoquismo muito alto e você tá ali sendo burro de carga de todo mundo e segurando a bronca de todo mundo, às vezes fazendo muito pelos outros, não recebendo nada, recebendo o mínimo para te manter ali, como se você fosse um escravo, né, desse objeto e se vivesse só de migalhas. E no momento que você começa a entender como os seus traços funcionam e o que isso se manifesta na sua vida, fica muito mais fácil. Isso tanto no âmbito de paciente entendendo, quanto de analista entendendo por que aquele cara está passando por aquilo. Mesmo que aquele cara, por exemplo, tenha outras doenças, vamos colocar assim, tenha outras questões, vamos colocar pode ser até de transtornos, né, associados àquele traço. E transtornos associados àquele traço, ao entendimento dos traços, facilita muito uma condução, inclusive, de você estar se pontuando e pontuando o paciente em determinada questão, para facilitar tanto a implicação desse paciente, ou você como paciente, ser implicado no seu processo de cura, ser implicado. Aqui a gente pode falar de cura, né, porque na análise a gente não fala de cura, que cura não existe, porque a gente
quem vai curar a morte, né? Então, quando a gente pensa na questão tanática, né? Então, assim, não existe a cura da morte ainda. Então, na psicanálise, a gente nunca fala que existe uma cura, mas existe um estado, né? Quando a gente coloca assim, felicidade é um estado, né? Que você se encontra, que a qualquer momento pode ser alterado. Na psicanálise, a cura é um estado, né? Então, quanto mais você puder ter acesso a esse estado de bem-estar, vamos falar de bem-estar vem de estado. É um estado momentâneo que você tá. Quanto mais você puder prolongar esse seu estado de bem-estar e buscar conexões que façam com que você entre mais em contato com o seu princípio de prazer, mas sabendo que existe um princípio de realidade por trás dessa cena, fica muito mais fácil. E os traços entram justamente nesse sentido. Por quê? Porque eu vou conseguir, através deste saber, dar para o meu paciente aquilo que ele precisa saber sobre ele, para que ele consiga, inclusive, se manter no tratamento dignamente, sabendo o que ele realmente tem que buscar nessa linha de tratamento. E sabendo realmente que em alguns momentos, devido aos traços dele, ele vai ter que passar por um processo de enfrentamento. E esse enfrentamento tem muito mais a ver com aquilo que a gente dá para ele de saber sobre ele mesmo, entendeu? E aquilo que você sabe sobre si e às vezes demonstra para o paciente, para sair um pouco dessa posição meio que, né, de rei do Olimpo, né, lá, Deus do Olimpo, e às vezes você está numa posição muito de Deus do Olimpo e o paciente está ali embaixo, querendo às vezes ser um sátiro, querendo às vezes, né, ser um Deus fã, né, querendo às vezes estar entre ser um Deus e semideus, e por que não? Gente, não existe essa posição. Todos nós somos seres humanos, nós somos mortais, não somos imortais. E nesse sentido, a gente dá um pouco desse nosso lugar pro paciente poder realmente, quando ele tem ciência sobre os traços dele, ele realmente está no lugar do analista de si. Só que todo bom analista de si tem um analista que está ajudando ele ficar muito melhor, que é nós aqui na posição de terapeuta, ajudando esse paciente com o nosso saber a melhorar o saber dele. E ao mesmo tempo, esse saber dele que vai se melhorando, vai trazendo como resultado uma melhora numa qualidade de vida, numa qualidade de vida realmente que vai implicar em questões relacionais, de trabalho, de bem-estar e tudo mais. Então, realmente os traços são importantes tanto para criar uma ponte no atendimento com o paciente, quanto para que esse paciente saiba desse conheça a ti mesmo, que vai lhe presentear com uma ação sobre si. E se ele não consegue, de alguma maneira, ter uma ação sobre si, ele vive numa procrastinação, ele vive numa questão, ele vive ali preso, ele vive ali num processo de repetição, tudo isso acaba entrando na análise, e isso ele pode tratar com o analista, que vai ter ali com ele um material, né, para poder, inclusive, trazer para ele, para que ele entre em contato com isso de alguma maneira, para fazer frente, para ele fazer alguma coisa. Que não fica só naquela coisa do discurso, naquela coisa da associação livre aqui é presente, mas não fica muito naquela coisa solta, que a fala na terapia já é terapêutica, entendeu? Já é catártico, né? Quando você vai falar com o analista, me conte tudo que vem na sua mente, beleza? Tudo que vem na mente do paciente é importante para a gente escutar, mas muito mais importante é quando você já sabe de antemão, quando você olha para o paciente, você já faz uma anamnese anatômico-corporal desse paciente, você já sabe exatamente o que aquele paciente vai te trazer. E aí, essa fala dele, que precisa sair catarticamente, vai fazendo frente a esses traços que você, inclusive, pode presenteá-lo, falando, olha, isso aqui tá aqui, isso aqui tá ali, isso aqui tá ali, vamos trabalhando essas questões para inclusive fortalecer o atendimento e não
como alguns disseram para mim, assim, mas quando a gente fala para o paciente, a gente não está saindo da nossa posição de neutralidade. Eu acho que a posição de neutralidade real, quando a gente pensa na questão da psicanálise, desde quando Freud inventou, o próprio Freud foi saindo ele atendia a filha dele, entendeu? O próprio Freud foi saindo várias vezes dessa posição de neutralidade, mas a neutralidade, ela tem que existir no sentido de que você não pode influenciar o seu paciente a fazer um determinado tipo de comportamento, mas você pode explicar para o seu paciente, por exemplo, aqui, ó, eu tô neutra, mas ao mesmo tempo eu tô numa posição de praxis, fazendo alguma coisa por esse paciente de verdade, para que ele faça alguma coisa para ele, às vezes quando ele está numa posição, por exemplo, de hesitação. Ele está numa posição ali de vácuo, ele está numa hesitação ali porque ele tem um oral da falta e ele sempre fica achando que tem um vazio existencial. E quando a gente começa a colocar uma significação nesse vazio, a gente tampona. Não é que a gente vai tirar os sintomas que faz com que ele pertença a si mesmo, mas a gente vai dar possibilidades dele entender, por exemplo, que esse vácuo existencial, que essa coisa que ele não consegue entender, por que angustia tanto, por que ele sente tanta falta, por que tudo na vida dele é uma falta. E quando a gente dá significado para isso, explicando para ele que realmente a falta é tudo, né? Quando a gente pensa na questão da falta, a falta está presente em tudo na vida de todos os traços. A falta está presente em tudo porque nós somos seres finitos. Nos falta lidar, por exemplo, com as questões tanáticas. Nos falta controlar o tânatos. Nos falta deixar de ser mortal, entendeu? Então, quando a gente começa a dar significados, né, para esse processo que é primordial, né, a falta, a própria fala falta. Então, quando a gente começa a dar significados que vão nomear determinadas angústias e que realmente tem a ver com o traço da pessoa, olha só, um cara que tem um oral da falta, ele vai muito buscar essa coisa de estar sempre preenchendo, mas preenchendo ou não entendendo por que está se sentindo vazio, por que está se sentindo esse vazio existencial, que é diferente, por exemplo, do oral, do excesso, que esse vazio ele não sente, ele preenche com comida. O oral da falta, ele sente o vazio e ele sente que tudo no mundo é vazio, não tem nada que complete, não tem nada que coloque uma beleza, vamos colocar um cheiro de um perfume que lhe dê um significado de pertencimento, que faça com que ele se sinta alegre e feliz. Ele vai estar sempre buscando onde está a minha felicidade, onde está isso, onde está aquilo, e acabar filosofando em montes de questões. E quando você começa a dar uma nomeada, você começa a dar uma cicatrizada nesse buraco, né? Começa a dar uma preenchida nesse buraco, e esse buraco começa a fazer ponte com significações de questões que ele já passou na vida dele, desse choro que ele não foi atendido, dessas vezes ou foi atendido, mas de uma maneira que não lhe preencheu a libido nesse atendimento, entendeu? Que às vezes, tipo, toma uma máquina e toma preenchendo, a gente não sabe qual que foi a conduta, e nisso a gente vai pincelando, vai fazendo os laços de significação e facilitando, inclusive, com que o paciente entenda qual é o nosso trabalho, entenda para onde, qual é a maneira, né, para onde e onde ele está no momento e para onde ele pode ir com os seus próprios sintomas. E no momento que a gente dá essa ferramenta, a gente está dando sim para ele uma possibilidade tanto de crescimento interno quanto de fortalecimento, e para saber lidar com questões da vida que às vezes passavam como se ele vivesse um grande sintoma e que ele vivesse uma grande catarse, como muitos pacientes apresentam quando eles chegam assim, na dor do traço no seu limite. Então, quando a gente sabe disso, basta olhar para o nosso paciente, quando ele já entrou, a gente já sabe que traço ele tem. E no momento que a gente já sabe que traço ele tem, ele pode vir aqui com a associação livre, que a gente vai saber exatamente pontuar, lidar, e às vezes, se ele veio buscar, por exemplo, uma análise anatômico corporal, ele vai sair
gratificado com isso, no sentido de que alguém fez uma escuta e me entendeu, me viu de verdade, profundamente, só pelo fato de fazer essa análise anatômico-corporal. Ela me trouxe algumas possibilidades, às vezes até que de uma certa... Eu não gosto de usar muito a palavra esperança, tá? Mas... porque esperança remete à espera, né? Tipo, espera, né? Mas nesse caso, a esperança como uma forma de esperar um resultado. Quando você dá aqui uma análise profunda dos traços para alguém, você está dando a espera que esse paciente pode ter sobre ele mesmo, sobre algumas determinadas questões. Aí, nesse caso, uma esperança, às vezes, de mudar ou esperar, né, no tratamento, que aquelas questões vão se apaziguar, vão se descouraçar, né? Porque às vezes a gente tem um paciente aqui que tem lá as 7, vamos colocar assim, as 7 couraças musculares, todas muito tensas. E aqui, quando a gente tem a noção de traços, a gente, ou, né, vou colocar assim, nem na noção, né? O saber sobre os traços, você tem aqui outra ferramenta para descouraçar algumas questões e fazer com que esse sujeito, por exemplo, se ele for um masocão muito forte, com todas as couraças ali tensa, a gente sabe exatamente como descouraçar e colocar esse sujeito mais em contato com aquilo que lhe faz bem e com a manutenção e entendimento, né? Vamos colocar assim, né, no caso aí da espera que ele teve, dessa tensão toda que ficou ali acumulada, esperando um resultado, a gente tirar ele desse processo só de esperança, né? No caso de, será que eu vou melhorar? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? A gente tira esse sujeito dessa espera e coloca ele num processo de realmente de implicação. E aí ele vai se implicar porque ele vai se entender, ele vai saber que ele tem aquele perfil, né, anatômico corporal que condiz aqueles traços, e vai ocorrer nesse processo de terapia um descouraçamento necessário para diminuir sintomas de dor e colocar esse cara muito mais em contato com os seus recursos positivos. É o que tem para vocês hoje, gente. Obrigada. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e beijo.